bênção ao nosso amor, como gesto que afugenta pranto e dor. Eis a prece favorável ao Senhor, que se eleva como incenso, nosso louvor. Amados irmãos e amadas irmãs, bom dia, sejam bem-vindos ao programa Palavra de Fé. Meu bom dia também a você que nos acompanha pelas redes sociais e nos assiste pela TV Jornal da Cidade. Bom dia a todo o clero da IVCM, Igreja Vétero-Católica Missionária. Em comunhão fraterna, neste 33º domingo do tempo comum, somos chamados a perseverar na fé, na oração e no amor fraterno que nos leva para o caminho da salvação. Alegres e esperançosos, cantemos. Encontra em Jesus uma resposta que vem confirmar o que é de Deus, o que é bom, o que é luz, e um tempo novo que vai começar. Neste encontro de irmãos celebrando a presença do Deus que caminha conosco, saudemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos na reta final do ano litúrgico e hoje a Igreja nos convida a refletir sobre a esperança cristã e o fim dos tempos. Como missionários da esperança, somos provocados a perseverar na fé, no caminho do reino de amor, justiça e paz. Recordamos também o 9º Dia Mundial dos Pobres. Alimentados pela palavra, somos chamados a despertar cada dia mais um coração generoso, capaz de promover ações de justiça social e a erradiação da pobreza. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina a confiar na justiça de Deus. Trabalhando nesta vida, servindo com responsabilidade e perseverando até o fim, com esperança. Jesus Cristo quer renovar nosso interior, a casa de nossa existência, e nos colocar numa caminhada de fé, de vida e de compromisso fraterno, solidário, no caminho de encontro com o Pai. O amor verdadeiro de irmão, um em prol do outro. A palavra nos convida à esperança no Deus libertador, que tem um projeto definitivo para a humanidade.
É preciso estar vigilante e revestir-nos de esperança, para não desanimarmos na prática do bem. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de sempre nos alegrar em vosso serviço, porque só alcançaremos duradoura a plena felicidade, sendo fiéis a vós, Criador de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o caráter social da misericórdia exige que não permanecemos inertes, mas afugentemos a indiferença e a hipocrisia para que os planos e os projetos não fiquem mortos. Somos chamados a fazer crescer a misericórdia com base na redescoberta do encontro, de tal forma que ninguém olhe para o outro com indiferença, nem vire a cara quando vê o sofrimento dos irmãos. É urgente detectar as novas formas de pobreza, dando-lhes respostas adequadas, sendo protagonistas da caridade e solidários com os pobres. Que desperte em nós o desejo de sermos peregrinos da esperança. Aclamação ao Evangelho. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 21, versículo de 5 a 19. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais com estas coisas? Dias virão em que não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não digais essa gente: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante dos reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei e firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vós odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio do cabelo de vossa cabeça. E permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, estamos chegando ao fim do itinerário deste ano litúrgico, na qual rezamos as leituras do ano C, desse 33º domingo do tempo comum. Somos convidados a refletir com esperança sobre o final dos tempos. O profeta Malaquias fala do dia do Senhor, que será terrível para os que não acreditam em Deus, pois como palha seca serão consumidos pelo fogo. Para os que o temem, será como um nascer do sol que nos ilumina todas as manhãs, cheio de luz e libertação, pois o Deus da esperança é justo e compassivo.
Por sua divindade, os justos serão recompensados. Tudo dentro do devido tempo de Deus. Entendemos por meio dessa profecia que o mal será destruído e que somos chamados a viver com fé constante e com integridade, mantendo viva a chama da esperança num mundo marcado por tantas injustiças e ingratidões. Deus não é indiferente ao sofrimento e a tantas injustiças. Tenhamos fé e gratidão por aquilo que Deus coloca à nossa disposição. Tomar outro destino é fugir daquilo que Deus colocou em nossas mãos, confiando e aceitando os desafios que nos serão impostos. Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, oferece seu próprio exemplo e nos conclama a viver com responsabilidade, sem preguiça ou acomodação diante da vinda do Senhor. Alguns estavam abandonando seus deveres, esperando a volta de Jesus, como se já fosse acontecer naqueles dias. Paulo alerta: quem não quer trabalhar também não deve comer. Ou seja, devemos viver o presente, cumprindo nossos deveres, enquanto esperamos o futuro, perseverando com firmeza na fé, buscando justiça e igualdade. Meus irmãos, o verdadeiro cristão não fica desmotivado na edificação do reino de Deus. Permanece firme, pois sabe que o fim dos tempos, o desejo maior é a vida eterna. E para chegar a ela, deve-se ter paz e constância no caminho. No evangelho de hoje, Jesus termina seus ensinamentos com a exortação: e permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Lucas 21:19. Ele nos assegura que perseverar na fé, no amor ao próximo e na justiça, mesmo em meio às dificuldades e perseguições, nos leva à salvação. Essa certeza nos é apresentada por meio da fala de Jesus sobre a destruição do Templo de Jerusalém, guerras, perseguições e sinais do céu. Algumas pessoas podem se assustar com o desenrolar da situação que surge no caminho, mas o objetivo de Jesus ao falar dessa destruição é que, com esperança e vigilância, devemos nos preparar para os desafios do tempo presente com fé. Tudo passará, mas sua palavra não passará. O templo de pedra pode até cair, mas a palavra de Deus, que é o templo santo, estará em nossos corações. Os valores do reino de Deus não passarão, não cairão. Meus irmãos, coloquemos, portanto, nossa vida de família, de trabalho, de comunidade, em confiança ao Deus da vida. Não descuidemos da vida de oração e da missão que Jesus Cristo nos confiou. Recordando o 9º Dia Mundial dos Pobres, lembremos do compromisso com os mais necessitados. Jesus nos recorda que mesmo em meio a tribulações, Deus não nos abandona. Essa é a certeza que nos une ao sentimento de milhões de pessoas que vivem na pobreza, muitas vezes invisíveis aos nossos olhos. Como cristão, não podemos ficar indiferente à fome e à miséria. Já dizia o Papa Francisco: não devemos amar só com palavra, mas também com atos e ações. Somos chamados a ver Jesus no rosto dos pobres e ouvi-los, acolhê-los e estender-lhes a mão diante de suas necessidades, como gesto concreto em comunhão fraterna. Jesus espera de nossa comunidade uma verdadeira conversão na vivência entre irmãos e irmãs, que possamos cuidar dos que mais precisam, com amor, paciência e justiça. O verdadeiro cristão colabora para que cada dia mais a vida humana seja valorizada e preservada em suas necessidades. Outro gesto concreto é o apoio das ações criativas de nossa diocese, que promove iniciativas que visam desenvolver a dignidade e o bem-estar das pessoas, reforçando a missão evangelizadora da Igreja, voltada para a justiça social e a solidariedade entre todos. Que estes dias nos leve a uma fé viva, marcada pela caridade e pela justiça. Palavras não dizem o quanto é bonito ter fé.
palavra é capaz de explicar Jesus. E quem já provou sabe a graça infinita que é andar com Jesus, pensar com Jesus, amar com Jesus. Amar com Jesus, Orar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus. Palavra não diz o quanto é feliz, o quanto é feliz. Quem ama Jesus. Palavras não dizem o quanto é bonito ter fé. Nenhuma palavra é capaz de explicar Jesus. E quem já provou sabe a graça infinita que é andar com Jesus, pensar com Jesus, amar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus. Palavra não diz o quanto é feliz, o quanto é feliz. Quem ama Jesus. Quem ama Jesus. Palavras não dizem o quanto é bonito ter fé. Nenhuma palavra é capaz de explicar Jesus. E quem já provou sabe a graça infinita que é andar com Jesus, pensar com Jesus, amar com Jesus, amar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus. Palavra não diz o quanto é feliz, o quanto é feliz. Quem ama Jesus. Palavras não dizem o quanto é bonito ter fé. Nenhuma palavra é capaz de explicar Jesus. E quem já provou sabe a graça infinita que é andar com Jesus, pensar com Jesus, amar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus. Palavra não diz o quanto é feliz, o quanto é feliz. Quem ama Jesus. Quem ama Jesus. Quem ama Jesus. Meus irmãos, continuando nossa homilia, a liturgia deste domingo, mais do que assustar com previsões de fim do mundo, quer mostrar que Deus tem a última palavra sobre a história. Tudo vai passar. Os que praticam a injustiça, as grandes estruturas, tudo. Deus, porém, não passa. Ele é o Senhor da história. O povo que sofrerá as agrúrias da Babilônia pensava que, uma vez de volta à pátria, teria só paz e harmonia. Mas não foi assim. As injustiças continuaram a ser praticadas,
não mais apenas pelos opressores externos, mas pelos próprios irmãos em seu país. Pior parecia que as profecias do novo céu e da nova terra não tinham se cumprido. Os maus prosperavam, os justos sofriam e parecia que Deus não estava vendo. Alguns duvidavam de Deus. Em Malaquias 3, 19 e 20, percebe-se que ele quer animar a comunidade, alertando que a última palavra de Deus, que o bem vencerá. Alguns tessalonicenses pensavam que o fim estivesse próximo e que por isso mesmo não valeria mais a pena trabalhar e buscar outros caminhos. Com a vinda do Filho do Homem, tudo seria transformado. Em 2 Tessalonicenses 3, versículos 7 e 12, Paulo condena essa fantasia. Todos devem trabalhar e comer o pão, fruto do seu suor e trabalho. Através da história, sempre houve interesse em querer marcar uma data para o fim do mundo. Mas é perda de tempo, reservado para os fanáticos e fundamentalistas. Em Lucas 21, 5, 19, que é a palavra de fé deste domingo, Lucas lembra que haverá grandes problemas, destruição do templo, e que no tempo dele já tinha acontecido. Guerras, terremotos, pestes, doenças, pandemias, essa diversidade no próprio sistema, no clima do planeta Terra. Tudo isso apenas mostra que tudo passa até os maiores sistemas políticos e religiosos. Estamos vendo aí o COP30. Ao longo da justiça, da história do cristianismo, houve muitas guerras, perseguições, fenômenos da natureza, pestes e outras coisas. Porém, o fim ainda não veio, apesar dos pregadores do fim, de todos os tempos que dizem que o planeta vai acabar. Lógico que o homem precisa tomar cuidado e ir se precavendo para que isso não aconteça. É preciso que essas coisas, no entanto, aconteçam, mas não será logo o fim. Pois quem persevera diante dos que considera injusto está querendo sombra e água fresca. E não é assim que o sistema funciona. A vida do Cristo é nosso maior exemplo. Não se consegue nada, absolutamente nada, sem esforços, desafios e até injustiças nos desanimando a prosseguir. Em linguagem apocalíptica, se mostra que os cristãos não devem dar ouvido a falsos anunciadores, mas saber que ainda resta muita história e antes disso tudo, porém, sereis presos e perseguidos. Em outras palavras, o que acontece a começar pela destruição do templo é um sinal de que aquele sistema não era absoluto. Tudo cai e a história continua. Por isso, os discípulos devem resistir, não temer os tribunais, porque todo experimento para ver a sua perseverança diante dos problemas que surgem. Porque sempre haverá obstáculo para serem contornados. Infelizes aqueles que desistem na metade do caminho. Assim, nos tempos atuais, onde também não faltam conflitos, guerras, perseguições, cataclismos, pestes, pandemias, injustiça, mais do que esperar o fim do mundo, que nenhum ser humano sabe quando virá. Só o Pai convém reavivar a fé. Tudo passa, mas Deus e o seu projeto para a humanidade permanecem. Um novo mundo não é do além, deve ser construído aqui, na história, por aqueles que enfrentam as perseguições, os dilemas da vida, pois sabem que com Deus vencerão. Não se perderá um só cabelo, pois a história, mesmo problemática, está nas mãos de Deus. A palavra nos ilumina e nos ajuda a nos comprometer com a verdade de Cristo e a transformação do mundo. Deixemos que eles nos conduza, porque Deus escreve certo por linhas tortas. Meus irmãos, nossa história está cheia de crises. Elas trazem muito sofrimento e perdas. Existem crises pequenas e grandes, mas sempre dolorosas. Doenças graves, conflito no casamento, morte, desilusões, sofrimentos, ou ainda inundações, pandemia, guerra, invasão, ingratidão, que muitas vezes superam o nosso limite de tolerância. Jesus profeticamente apontou para crises que os discípulos teriam pela frente.
sua morte, a destruição de Jerusalém pelos romanos, o julgamento no final da história, e alertou como enfrentar essas crises. Não se deixar enganar por falsos alarmes em seu nome. Não se apavorar matando a calma e a confiança, procurando ajudar de alguma forma, dar testemunho de sua fé e ser perseverante no caminho do bem e da verdade. As crises, se bem vividas, são purificadoras e marcam um novo recomeço. Tudo é questão de bom senso, serenidade e paciência, porque são crises passageiras. Todos nós esperamos dias melhores, cheios de esperança, de vida. Meus irmãos, minhas irmãs, o tempo de Deus, porém, não é nosso. E assim tudo será realizado quando o próprio Senhor nos concede viver, quando nos convida a servir. É nas horas difíceis que provocamos a nossa fé, que nós provamos que somos de Deus. A nossa consistência diante dos desafios. É permanecendo firmes que iremos ganhar a vida, disse Jesus. Acorde, meu irmão, minha irmã, para a realidade da vida e procure ser mais complacente com seus irmãos, conforme determinou o Rei dos Reis, Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela luz do Espírito Santo instruístes o coração dos vossos fiéis, fazeis-nos dóceis ao mesmo Espírito, para apreciarmos o que é justo e nos alegrarmos sempre com a sua presença. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu telônio ou jogando a rede, sob a figueira ou a caminhar, buscando água pra minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu trabalho e na minha casa, no meu estudo e no meu lazer, no compromisso e no meu descanso, no meu direito e no meu dever. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Meus irmãos e minhas irmãs, nosso esforço e cansaço, em nome de Jesus, não serão em vão. A palavra de Deus nos encoraja a testemunhar nossa fé
e avaliarmos nossa conduta diante do próximo, lembrando que aqui se faz, aqui se paga, e dessa forma colaborar para que nasça e brilhe o sol da justiça, amenizará nosso futuro, de que alguma coisa aprendemos em nossa caminhada e nunca será tarde para voltarmos atrás, nos arrepender e ter a dignidade de saber se desculpar e até pedir perdão, porque errar é humano, persistir no erro não. Somos convidados pela liturgia a permanecer firmes na fé em meio aos desafios que nos cercam. Providos contra as propostas que veiculam medo e engano, num mundo que incentiva conflitos e intolerância, somos chamados a trabalhar pela justiça e pela paz. Neste Dia Mundial dos Pobres, lembremos que somos responsáveis pela sua promoção, para que todos tenham esperança e vida digna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Que volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Abençoe-nos e guarde, ó Senhor Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escolhendo e testemunhando o reino de Deus, nossa verdadeira riqueza, ide em paz. No poder do Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor